a nossa nova tecnologia Hortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Botafora de fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. A cada passo que eu der, a tua mão me guiará. Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Em pouco mais de 3 décadas, a remuneração mensal média no setor público teve um ganho de 23,5%. Enquanto isso, no setor privado, o vencimento médio encolheu 4%. Os dados do Atlas Brasileiro 2019 mostram que entre 1986 e 2017, o salário médio mensal de quem trabalha no setor público passou de R$ 3.400 em 86 para R$ 4.200 em 2017. Já os rendimentos do setor privado se mantiveram praticamente estáveis no período. Foram de R$ 2.500 para R$ 2.400 no mesmo período. Funcionalismo público versus privado. Qual você acha justo? Em qual deles você atua? Esse é o tema do Opinião e Debate de hoje. Para falar sobre o assunto, conosco no estúdio hoje o presidente da Comissão de Gestão Pública da OAB Paraná, Dr. Francisco Zardo. Luiz Servilha, presidente da Associação dos Servidores da Defensoria Pública do Estado do Paraná. Também conosco nesta noite a empresária Daia Chalegre. Tá, então agora é hora de conhecer melhor nossos entrevistados. Peço que se apresentem melhor e falem onde atuam e o que pensam sobre o tema, começando pelo Luiz. Eu sou assessor jurídico da Defensoria Pública, estou caminhando para 7 anos, sou o presidente da Associação dos Servidores da Defensoria, estou no 2º mandato, estou caminhando para 3 anos. Além de lá, eu sou professor de Direito pelo Estado do Paraná e antes eu atuava na Procuradoria-Geral do município de São José dos Pinhais como concursado também. Então, hoje eu estou com 33 anos, mas assim, minha carreira, os 13 anos foram como servidor. Já tive passagem na iniciativa privada, na minha atuação, já tive escritório de advocacia também, atuando em empresa também, esse é meu conhecimento da parte privada, Então, com relação a essa diferença salarial, eu penso o seguinte, que talvez a ótica não seja de olhar, o servidor está ganhando mais, será que não é a iniciativa privada que está pagando menos? Porque assim, se pega um levantamento do Diese, está dando uma diferença para o salário mínimo constitucional, que é aquele que deveria garantir habitação, lazer, a parte de previdência, vestuário, toda a mantença da família, de si e da família, daria uma diferença de 4 vezes, um pouco mais de 4 vezes pelo Diese. Então, em dezembro do ano passado, 2019, o salário mínimo deveria ser em torno de 4.300. Então, hoje nós temos um salário mínimo em 2020, que está aí um pouco mais de R$1.000. Então, talvez a ótica que deva ser diferente. E assim, você tendo um salário mínimo maior, você estimula a economia também. Então, teria um outro viés aí a ser olhado. Doutor? Bom, meu nome é Francisco Zardo, sou advogado já há 17 anos.
presido a Comissão de Gestão Pública da OAB e também sou professor de Direito Administrativo. Então, a minha visão sobre o funcionalismo público e sobre esse debate é sob a ótica de advogado. Eu acho que a questão do serviço público é um tema que tem que ser travado pela sociedade, né? É importante que isso venha através dos meios de comunicação para o conhecimento da população, mas acho importante também que esse debate se faça sem generalizações e sem ofensas, né? Como foi feito recentemente, uma frase infeliz do ministro, comparando os servidores públicos a parasitas. Os servidores públicos têm um papel importante, né? A população depende de um bom serviço público, então nós temos que valorizar o servidor, mas temos que rediscutir, sem dúvida, o serviço público, porque o mundo está mudando, né? E o Estado também deve mudar. A tecnologia, a influência de experiências internacionais devem permear esse debate no Brasil. Daya, que é empresária, né? Eu sou a Daya Alegre, sou empresária, minha formação é Direito, já tive escritório de advocacia. Eu venho de uma família de muitos concursados, meu pai é delegado aposentado da Polícia Civil, os meus irmãos, 2, 6, 3 são concursados, trabalham na iniciativa pública e eu saí da faculdade de Direito e já comecei a empreender, abrir meu escritório. E atualmente eu tenho 3 empresas, emprego 30 pessoas. Eu tenho empresas ligadas à revenda de motocicletas Harley Davidson, restaurante, bar. E eu consigo visualizar os dois lados, do funcionalismo público e do privado. Eu acho que o funcionalismo, a iniciativa pública tem muito que mudar, porque eu acho que na grande maioria a falta dessa fiscalização e cobrança e a estabilidade é o que gera hoje os maiores problemas dentro da iniciativa pública. Na iniciativa privada você depende do teu esforço pessoal, da tua capacitação, se você não está se atualizando você não é bem remunerado e muitas vezes pela estabilidade as pessoas entram na iniciativa pública e acabam estagnadas, elas entram com uma expectativa porque um concurso público nunca é fácil, então as pessoas têm a capacidade intelectual, mas elas são limitadas porque são geridas por uma lei, que muitas vezes isso impede de ter um desenvolvimento pessoal e profissional dentro do funcionalismo público. Então, acho que tem que ter uma discussão sobre esse assunto realmente, porque na minha família eu vejo que tem pessoas muito engajadas dentro do funcionalismo público, mas elas são muito limitadas. E no privado não, quanto mais você se capacita, se esforça, mais você é reconhecido e você também tem o incentivo para você estar sempre melhorando, né? Hoje um funcionário de uma empresa, para nós empresários, quanto mais capacitado, esforçado, buscando seus objetivos e metas, a gente valoriza. E isso talvez não seja valorizado na iniciativa pública, as pessoas ficam estagnadas, porque tem estabilidade. Não tem uma exigência, uma cobrança, uma fiscalização de que o serviço seja prestado com qualidade. E muitas vezes é mal visto o funcionário público que quer inovar, quer trazer experiências de fora para dentro da iniciativa pública. Então tem muita coisa para mudar no Brasil. Não seria o momento de se rediscutir, porque o mundo mudou, né? Não adianta a gente falar e contra a tecnologia, os avanços e as cobranças, isso é natural, né? Na vida do ser humano. Ele é cobrado até para crescer, para progredir. Eu acho que uma das travas que tem no funcionalismo, salvo exceções, a pessoa se dedica até o momento do concurso público. Ela não dorme, ela estuda, ela tenta fazer de tudo. Parece que quando ela é aprovada no concurso público, olha, acabou. Agora é relativo, agora eu tenho estabilidade. E, lógico, salvo raras exceções, a gente vê que isso acontece muito. Será que não seria o momento de se reavaliar, não o quanto se ganha, mas se reavaliar a produtividade e a estabilidade no funcionalismo público? Eu penso que... Chegou a ser discutido isso recentemente, inclusive. Exato, inclusive né? da parte da estabilidade. Há uma proposta que era para sair, inclusive, essa semana, né, de reforma administrativa. E um dos pontos que vai se discutir é a questão da estabilidade. Agora, é importante a gente entender, primeiro, para que serve a estabilidade. A estabilidade serve para que o servidor possa exercer a sua atividade com independência, né, sem se sujeitar a influências políticas.
né? Então, vamos pensar na situação de um fiscal. Ele precisa ter autonomia para poder fiscalizar uma empresa. Ele não pode estar sujeito, caso ele desagrade A ou B, a perder o seu cargo por exercer a sua função, né? Isso é ruim para o bom exercício da atividade. Então, a estabilidade serve para isso, para proteger o servidor que quer exercer o cargo de maneira independente. O que nós não podemos é desvirtuar a estabilidade e transformá-la num estímulo à ineficiência. E aí se fala em reforma administrativa para combater isso. O fato é que desde 98, e isso é importante no Brasil, às vezes as leis não pegam, a Constituição já prevê numa reforma constitucional que foi feita que deve haver uma avaliação de desempenho do servidor e que o desempenho reiteradamente insatisfatório pode levar à demissão. De modo que a Constituição já prevê isso. O que falta nesse aspecto da estabilidade é aplicar, porque a Constituição já autoriza que o servidor reiteradamente ineficiente possa ser demitido, né? E por essa razão, ao meu ver, mais do que enfrentar agora no Congresso uma reforma constitucional sobre esse tema, bastaria aplicar. Alguns órgãos já aplicam, mas nem todos. Eu acho que falta nesse aspecto levar a sério essa questão da avaliação de desempenho para que servidores ineficientes sejam demitidos, porque inclusive esses servidores acabam prejudicando a imagem daqueles bons servidores que existem e que acabam se dedicando com muita intensidade ao serviço público. Agora, não só a estabilidade, né, mas um outro ponto que eu acho que é importante a gente ressaltar também essa questão de que acaba deixando o servidor ali estagnado em um ponto de, né, mais tranquilo, como a gente comentou, é a questão também de carreira, né? Em empresas privadas maiores existe aquela possibilidade de se crescer. Isso é muito maior dentro da empresa privada do que no setor público, né? De gerar um plano de carreira e, de repente, conseguir um salário melhor, mudar de cargo, subir de cargo. Isso também é um ponto que, de repente, deveria ou será discutido nessa reforma administrativa? Sim, então, acho que antecipar, talvez, os colegas. A possibilidade da reforma ela é de encerrar a progressão automática. Hoje, nós temos no serviço público, até por uma questão histórica, porque, assim bem como a estabilidade que veio com uma ideia de dar aquela autonomia, vamos dizer, aquela proteção para o servidor, de fato, poder fazer o trabalho dele, até por uma aplicação até do princípio da continuidade também do serviço público, porque você está pensando no interesse público, porque troca a gestão. Eu posso falar assim, pelos 13 anos que eu estou aí no serviço público, quando você troca a gestão, troca toda a vestimenta, assim como uma empresa privada. Então, a partir do momento que você blinda, de uma certa forma, o servidor público, você está favorecendo, na verdade, o interesse público, né? Porque ele continua com a autonomia para fazer os trabalhos dele. Agora, com relação a essa parte da progressão, antigamente, há muitos anos, como que acontecia? Quem era promovido era quem acabava sendo amigo do príncipe, né? Amigo do rei lá. Então, assim, para ter uma ideia até de equiparação, de igualdade, para que todo mundo pudesse ascender para os níveis melhores dentro da carreira, aí sim foi editada essa lei para que pudesse ter essa progressão por tempo de serviço. É daí que partiu a tempo de serviço, que é naquela horizontal. Agora, existe a outra, né, que existe em alguns órgãos, que seria a vertical, que seria a promoção, daí, que é quando você ascende em níveis na vertical, né? Então, aí seria uma promoção. Então, teria essa diferenciação para ser feita. Acho que até outro ponto, até para complementar a fala que foi feita, que na reforma administrativa fala-se em instabilidade, mas parece que hoje não existe assim, fala de estabilidade, fala de avaliação de estágio probatório, avaliação durante o serviço, né? Até para essa questão de, pode mandar embora, não pode, mas isso já existe. E assim, o que precisa ser feito é cumprir. Vamos cumprir isso. Porque assim, historicamente, você pega as avaliações, não são bem aproveitadas. Hoje no Brasil nós temos uns 100 números de leis que na verdade existem, mas não são cumpridas. Às vezes as pessoas nem conhecem. Tem direito e às vezes nem sabem. Então, assim, a avaliação ela já existe, há a possibilidade de um funcionário, de um servidor público ser mandado embora, né, ser demitido, claro,
foi ruim, foi mal numa avaliação de estágio probatório, aí você é encaminhado para um processo administrativo disciplinar, um PAD. A partir daí você tem o contraditório, que é poder arguir contra aquela manifestação, você tem a ampla defesa, que daí você poder produzir as provas, né? E assim, você pode até ser assistido por um advogado. Aí que vai ter uma decisão e é assim mesmo, por causa da inafastabilidade da decisão, inafastabilidade de jurisdição, né, que seria um princípio constitucional, de a decisão administrativa ser definitiva, essa decisão ainda pode ser recorrida para um tribunal ali, para um judiciário, para passivo de anulação, sabe? Então, assim, tem todo um caminho. Então, um servidor hoje pode ser mandado embora por ineficiência, o que precisa ser cumprida a lei. Eu acho que o processo ele existe, só que a cultura no Brasil é muito difícil de você conseguir realmente executar, porque dentro de uma instituição pública, de um setor, quem vai julgar? É um colega. Então, geralmente, e é costume, as pessoas não quererem se indispor, ou é o costume, porque o brasileiro é assim. Você não vai apontar o dedo para o outro dentro de uma instituição pública e fazer ele perder um emprego, se você também está ali, está sujeito. Então, eu acho que a política hoje no Brasil é um câncer que ela se espalha por todos os setores públicos. Então, a corrupção ela está em todos os cantos. Eu acho muito difícil a gente falar numa mudança no setor público com relação à estabilidade, quando você tem a política ditando as regras. Porque hoje você vê troca um governo, por exemplo, os cargos comissionados, os cargos de confiança, eles não levam em consideração a capacidade técnica de todo o corpo que tem dentro da instituição pública. Tem pessoas muito capacitadas e geralmente as nomeações são feitas com pessoas que vêm de fora sem nenhuma capacitação. A questão da estabilidade, ela ela não tem, a estabilidade não é um problema. O problema é a falta de gestão, a falta de fiscalização, a falta de avaliação do corpo. Tem pessoas que estão lá os primeiros 2 anos de concursada, ela não faz nada, nem bom, nem ruim, porque ela quer estabilidade. E tem muito, para você hoje ser destituído do teu cargo público, você tem que cometer um erro muito grande. Tem que ser muito grave, muito grotesco para você ter alguém que vá te falar, você vai perder teu cargo, para você ter esse processo todo. Hoje a gente vê muito processo administrativo para destituição de cargo na polícia, por corrupção e tal. Nos outros você não escuta falar. Parece que é uma coisa que só acontece quando parte a cobrança da sociedade, né? Diante de algum escândalo, alguma coisa nesse sentido. Porque gente incompetente tem em todas as áreas, não é só na privada, não é só na pública. O que falta é a fiscalização e realmente a instituição de um processo de fiscalização e de avaliação das pessoas. Isso é a gestão de pessoas em qualquer instituição, seja pública ou privada, que nas instituições públicas não existe. Você avalia como um funcionário público hoje? Quem avalia? Quem será a pessoa que vai avaliar isso? Qual é a forma de avaliação? Instituições privadas, isso é muito claro. Você tem regras para ser avaliado. Na pública você, não. de fato, está correndo o risco de perder o emprego. Né? Sim. Mas qual o exemplo? Na magistratura, casos comprovados de juízes que venderam sentença. Vamos ser bem objetivo. Dedo na ferida. Comprovou. Está lá, ele vendeu sentença, ele recebeu por aquela sentença. Sabe qual a pena que ele recebe? Ele é afastado com salário integral. Quer dizer, então, qual o exemplo que você vai dar para os outros escalões? Se eu vou afastar um juiz que comprovadamente vendeu uma sentença, ele vai continuar recebendo lá seus 30, 40 mil por mês, todos os benefícios em casa. Essa quase uma bonificação, né? Pode ir para casa. Tem casos graves dentro da área médica, da área de saúde, de médicos fazendo cirurgia sem necessidade, usando equipamentos, produtos já utilizados e vendendo os produtos novos em pacientes. Então, assim, tem casos graves. O que falta é um processo que seja realmente válido. Quem vai avaliar? Porque é difícil você fazer uma avaliação quando você está dentro desse processo. Nós estamos num setor que você vai eleger alguém para te avaliar. É muito difícil você conseguir ter a imparcialidade, porque tem um envolvimento emocional, tem a ligação no dia a dia, vocês são colegas. E acaba aquela situação, né?
hoje ela está te avaliando, pode ser que amanhã você avalie. É uma situação delicada mesmo. É muito difícil. Eu acho que esse ponto é muito importante, porque até então a gente estava falando de outras questões, né, juiz e tal, mas no caso da saúde, né, quantos erros médicos concursados, públicos, teve um recente, inclusive, que foi comprovado aqui na região metropolitana de Curitiba e nada foi feito. E no setor público, o pior é a avaliação subjetiva. Porque quando você está no tempo de serviço, é muito fácil você fazer uma avaliação. Eu estou aqui há 30 anos, eu estou aqui há 10 anos. Agora, quando a avaliação é subjetiva, que você vai ascender num cargo, quando alguém tem um poder de fazer você subir no cargo, as pessoas de um mesmo setor, tem uma influência política aí. Né? Você não sabe. Porque a indicação foi política, né? Ou talvez... Eles abandonam o funcionário de carreira, muitas vezes, ou os técnicos da área, e vem uma indicação política. Quem assume lá ou quem vai avaliar não tem ideia do que está acontecendo. Então, é muito difícil hoje você, com o nosso sistema que a gente tem hoje, com as leis que a gente tem hoje de gestão, para fazer a gestão de funcionalismo público, é muito difícil. O correto seria as empresas públicas, os órgãos públicos terem empresas privadas, como se fosse uma auditoria, que não tem nenhuma ligação com aquilo, fazer as avaliações. Só que o governo não tem estrutura para isso. Tem muitas pessoas capacitadas dentro das instituições públicas que têm competência, que têm qualidade, que têm capacidade técnica, mas não têm o interesse para isso. Sim, as pessoas que estão ali, né? Não tem estímulo, a maioria das pessoas que estão ali, hoje a gente está numa onda de mudança no Brasil e tudo mais, mas o que eu vejo, assim, que existe uma doença ali dentro. As pessoas que estão ali não têm interesse em mudar, elas só querem terminar a vida ali, se aposentar ali com a estabilidade delas. Não existe um interesse público na mudança, porque uma mudança ela depende de todos, e nem todos querem. É como na instituição privada, eu tenho uma empresa, tenho funcionários que querem trabalhar, tenho funcionários que são dedicados, que estão se capacitando, e tem os outros que são a laranja podre, que eles só estão ali cumprindo horário para... Estagnados. É o mesmo, só que na instituição pública, para nós que somos contribuintes, eu sei porque eu tenho parentes que são concursados e assim, para a gente às vezes chega... A pessoa trabalha um dia, descansa 3. A gente não tem isso na instituição privada, na iniciativa privada. É muito benefício, criou-se regras e é costume no Brasil. E para você mudar isso, é como a gente pensar que vai conseguir acabar com a corrupção. Porque depende do interesse de quem mudar as leis que regem o funcionalismo público. Depende dos políticos. O funcionalismo público está inchado, realmente ou não? De um modo geral. Lógico que tem exceções, casos e casos, mas na estrutura brasileira, será que existe esse inchaço? Eu vejo da seguinte maneira, o impacto da tecnologia sobre algumas atividades do serviço público, né? Porque se a gente olhar as carreiras, muitas delas têm a previsão de terem mais funcionários do que tem atualmente. Então, pela lei, ainda faltariam funcionários. Mas o fato é que muitas funções, com a informatização de órgãos públicos e com a mudança, né, da própria atividade, vão deixar de ser necessárias. Então, algo que tem que ser feito hoje em dia é uma reavaliação, primeiro, de quais são as funções que efetivamente fazem sentido com essas mudanças tecnológicas, né, e qual é a necessidade de servidores para atendê-las. Eu diria assim, de antemão, que há órgãos carentes de pessoal, as polícias, né? Com a crescente demanda por segurança pública, o contingente de policiais notoriamente é insuficiente. Por outro lado, há órgãos, sobretudo funções administrativas, né, que podem ser substituídas pela tecnologia. Isso é preciso que a administração pública se volte a isso. As empresas já estão fazendo, a inteligência artificial já está substituindo muitas funções e o poder público precisa fazer isso, né? Esse é um debate que eu acho que precisa ser travado e não está sendo, né? Um outro aspecto que precisa ser examinado, e isso parece que é um dos objetivos da reforma administrativa. Hoje nós temos muitas carreiras, né? E muitas dessas carreiras têm atividades afins e logo dali a 10 anos
a atividade que é feita por esses servidores vai mudar. Então, uma das propostas que se tem é diminuir a quantidade de carreiras e dar aos servidores uma maior maleabilidade, para que eles possam se adaptar às inovações. E nesse aspecto, um ponto que eu acho que também vale a pena a gente mencionar, e a Constituição prevê, são as escolas de governo, né, que também não são levadas a sério. Muitas vezes a gente fala, o servidor é ineficiente, mas porque ele fez um concurso há 40 anos, né, e não recebeu, ao contrário do que acontece nas empresas privadas, nenhum treinamento para se atualizar à nova realidade. Então, o servidor também nesse aspecto, ele não tem a atenção que muitas vezes seria devida. Para ele poder acompanhar, se instala um novo sistema e as pessoas passam a ter que atuar segundo aquele sistema sem receber nenhum treinamento. Eu acho que isso é muito importante, acho que por parte do governo a capacitação, a realocação, né, desses profissionais. Inclusive, até queria fazer um parênteses aqui, a gente está produzindo aqui na Rede Mundial, nosso jornalismo, uma série de reportagens sobre a indústria 4.0. E um dos quesitos que até me chamou a atenção pelo seu comentário, doutor, é que as empresas multinacionais, quando a gente questionou essa questão, se a tecnologia, né, não está ocupando muitas vagas hoje, extinguindo muitas vagas, responsável por isso, e eles falaram que não, que muito pelo contrário, que eles não querem tirar aquele funcionário que já sempre está há tanto tempo na empresa e um funcionário tão bom de repente, mas eles estão capacitando. Por exemplo, um servidor lá que fazia o trabalho de estoque, ele virou operador de drone, porque o drone faz o estoque. Então, eu acho que, de repente, por parte do governo, faltaria isso, né? Que eu acho que é isso que o senhor quer. Exatamente. Chegar nesse ponto. Uma capacitação para se adaptar às mudanças, tanto tecnológicas Falta de mão de obra, né, para essa tecnologia. Porque hoje se fala muito do desemprego, mas existe uma carência muito grande de mão de obra para a área mais específica, principalmente ligada na informática, Sim. a modernização. Sim. Tem um livro chamado A Quarta Revolução e ele traz experiências de diversos países no setor público. Um deles é a China. Os servidores públicos da China têm que passar, cerca de 10 mil servidores são enviados por ano para as escolas de governo para poder se capacitar, né, e para trazer novas soluções para o serviço público. Porque muitas vezes o servidor está fazendo aquilo que ele foi treinado a fazer e não faz diferente e sequer conhece alternativas àquilo que ele está fazendo. Então, essa capacitação vem, primeiro, para aprimorar a atividade do servidor, né, o seu conhecimento, e depois para melhorar o atendimento ao público. Né? Hoje a gente tem, por exemplo, aí, acabou de ser a carteira digital, quer dizer, a gente não precisa mais ter uma carteira em papel, né, uma carteira de motorista. Hoje você tem uma carteira digital, documento digital. Quer dizer, são facilidades que são dadas à população e que isso vem da criatividade de servidores públicos, mas eles têm que estar cientes de que isso está acontecendo e isso demanda capacitação. Nesse caso, eu acho que essa tecnologia ela vem do setor privado e é vendido para o governo. Agora, o que vai ser feito com esses funcionários que faziam esse trabalho? Eles podem mandar embora nesse caso? O governo pode, carreiras Seria muito que foram... mais fácil treiná-los, né? Não, mas carreiras que foram extintas, que com a tecnologia, tanto no setor público ou no privado, é isso que acontece. Quando chega uma tecnologia, por exemplo, os bancos. Se você entrasse numa agência bancária 10 anos atrás, tinham 30, 40 funcionários. Hoje você tem 5, 6. Esses funcionários não foram reaproveitados os que tinham. Logo não vai ter nem agência bancária. E aí os outros foram demitidos nos planos de demissão e tudo mais. Na iniciativa pública, o governo fica com esses funcionários e faz o que com eles? Porque está inchado. Tem que ter uma readequação. O governo tem que ter a possibilidade de sair do quadro funcional. Pessoas que não têm mais... funcionários que não têm mais nenhum objetivo dentro da empresa, né? Da empresa pública. Porque, senão... Vários governos estaduais estão aderindo ao Uber. Não abrem mais concurso para motorista, não compram o carro, não existe renovação de frota. Isso é mais barato para se locomover, secretários, pessoas de primeiro escalão, utilizam Uber. E essa adequação o que vai fazer com esse pessoal que é motorista? Na empresa privada, ele seria demitido. Mas e na empresa pública? Com essa proposta da reforma administrativa, claro, a gente são suposições, né, pelo que a gente tem estudando, né, vem lendo e tal. Mas uma das propostas que seria essa readequação, né, essa relotação, porque assim,
passando nos órgãos públicos, a gente não precisa sair muito. A gente pega a Defensoria Pública do Estado do Paraná. Faltam defensores, e vários defensores. Hoje a gente era para ter em torno dos 800, nós temos pouco mais de 100. E aonde que estoura isso? Estoura na população. A população que precisa fica desassistida. Então, assim, a gente precisa ampliar o quadro. Servidores, nós temos pouco mais de 200 para atender o estado inteiro. São 300 comarcas. E aí, como que a gente faz? É complicado. Então, assim, essa parte da relotação pode ser que seja uma saída. Pegando mais em números aproximados, nós temos em torno de 300 cargos federais hoje. A ideia, já passou uma ideia assim, de proposta que seria em torno de redução para uns 40 cargos federais. Então, uma redução grande. E seriam muitos cargos que ficariam quase que coringas. Você é aproveitado hoje aqui, não é? Vai para o outro órgão. Então, você acaba atendendo via necessidade. Então, tem necessidade, mando para lá, atende, mando para outra. Da capacitação, tem que ter. Assim, e uma coisa que eu sempre comento até com meus alunos, que deveria ter capacitação no início. E são pouquíssimos cargos que têm, de fato, capacitação no início. Não quer dizer que você passou no concurso, né? Claro, você está apto, tudo, mas assim, e para aquela função? Qual que é a identidade daquela entidade? Você simplesmente passa no concurso, toma posse e entra. E eu até brinco, assim, que normalmente quando você entra no serviço público, dependendo, fala, você senta lá que daqui a pouco alguém conversa com você. Sabe? Então, assim, deveria ter essa preparação inicial. Porque, assim, aproveitando, fazendo essa capacitação inicial e dando a identidade de como que é o ritmo dentro da entidade, com certeza você vai ter um aproveitamento muito melhor e o atendimento ao público vai ser melhor. Então, assim, o foco, né, eu posso, às vezes, estar falando assim, hoje eu estou, né, presidente de uma associação de classe, né, dos servidores da Defensoria, mas, assim, eu sou muito razoável com relação a isso, tipo, muito crítico, que, assim, claro, tem essa ideia de, é muito benefício ou não é muito benefício e tal, existe essa conversa, mas, assim, eu penso muito no atendimento ao público, porque, assim, se é servidor, está servindo a quem? Está servindo a população. Então, você tem que servir com qualidade. E quem que vai te dar a qualidade? A capacitação. Então, tem que ter um estudo contínuo. Isso acho que é nos dois setores, né? A seletiva existe e você tem que ser capacitado para atuar naquele setor. Peço licença rapidinho para vocês, preciso fazer um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente está de volta, não saia daí. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Orthus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que, adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. Muitos sonham com uma carreira estável no serviço público. Já outros preferem apostar no empreendedorismo e construir o próprio negócio ou então em um plano de carreira dentro de uma empresa de renome. E você, preferiria dedicar sua carreira a qual setor? Funcionalismo público versus privados, tema do Opinião em Debate de hoje. Estive vendo aqui, comentávamos, né, no bloco anterior sobre a questão do inchaço, né, ou não por parte do funcionalismo público no governo. A folha de pagamento diz que hoje é o segundo maior gasto obrigatório do governo, então é um setor alto. Será que, de repente, nessa reforma, né, doutor, não se estuda também a diminuição de valores de salário dentro, né, dos cargos de novos concursos, por exemplo, porque reverter a situação não dá, né? Muito se fala em segurança jurídica no Brasil, né? E eu acho que isso é um valor que tem que ser cada vez mais cultivado aqui. E eu acho que isso vale tanto para o empresariado, que sempre que se relaciona com o Estado espera que ele cumpra a promessa, quanto para o servidor em relação ao Estado. Então, reduzir salário de pessoas que já estão em atividade, eu acho uma medida muito drástica
né, e que deve, num primeiro momento, ser afastada para que se procure outras alternativas. Reflete ainda mais no rendimento também. Exatamente. Esse é um aspecto. Agora, me parece interessante essa discussão que está sendo colocada no sentido de que, no início da carreira, o servidor público ingresse com um valor mais baixo do salário que atualmente é pago para o início de carreira, um valor mais próximo àquele que é pago na iniciativa privada, e que esse servidor tenha a oportunidade de, à medida em que ele for exercendo o cargo e mostrando um desempenho satisfatório, ele possa ter um crescimento, né, de modo que ele tenha um estímulo, né? Eu acho que isso até para a pessoa é bom, ter esse estímulo de saber que se ela for eficiente naquilo que ela fizer, o salário dela vai aumentar, e isso vai acontecer até o final da carreira dela. Porque muitas vezes o servidor, às vezes com 5 anos de atividade, já chega no topo da carreira do serviço público. E aí nos próximos 20, 30 anos, porque a aposentadoria também está cada vez mais distante, ele fica sem ter para onde crescer. Isso naturalmente gera um desestímulo em qualquer pessoa, né? Tanto um servidor privado quanto público. Então eu acho que esse aumento da possibilidade do servidor crescer dentro da carreira, começando com um salário mais baixo e tendo a perspectiva de crescer ao longo de toda a vida funcional, é algo que vai ser bom para ele, né? Vai mantê-lo estimulado ao longo de toda a vida funcional e também vai repercutir em melhor serviço para a população. Acho que uma alternativa que o governo tem apostado também é o plano de demissão voluntária, né? Para tentar desinchar um pouco esse sistema. Foi oferecido para várias instituições, né, do governo, e também acho que é uma atitude que, de repente, vai ajudar um pouco, né? Exato. Quiserem comentar? Dessa parte, só complementando a fala aqui, essa parte dessa proposta que pode vir, então seria de reduzir, por exemplo, você pega hoje um auditor fiscal, hoje o salário inicial é em torno dos R$20 mil. Aí, assim, a redução, né, não chegou-se em números exatos, mas poderia começar às vezes em 7, em 8, em 10, ou na época do Temer falou-se em 5, tá, né, você colocar o teto para todos os cargos federais em 5 mil. Então, assim, seria essa redução do inicial, e hoje, como nós temos o tempo de serviço, né, você faz hoje você tem uma tabela padrão. Aí você faz o prolongamento dessa tabela padrão, os valores finais você mantém, só que daí você coloca um inicial menor, e assim, você quer ficar lá? Então tudo bem. Existe sim até... sim, acompanhando alguns vídeos, alguns pesquisadores da área, professores, tal, comentando assim que às vezes isso já pode servir até de um filtro. Eventualmente, quem iria fazer aquele concurso, por exemplo, de auditor para 20, agora se for 7, se for 8, já não vai querer fazer, vai para a iniciativa privada. Né? Eu não vejo dessa forma, porque assim, 7, 8 mil reais hoje no padrão Brasil é um bom salário, ainda mais com a taxa de desemprego que nós temos aí. Né? Então, é algo assim a se pensar. Só que também tem outro ponto, né? O efeito aí seria ex nunc, né? Então seria dali para frente. Então, nós temos hoje toda uma carga já de serviço público, de servidores já existente. Então, assim, vai ser dali para frente. O que pode ser feito, né, de mudança mais para frente, sem reduzir o salário, sem cair numa inconstitucionalidade? Então, assim, a gente tem é um cenário bem delicado. Eu acho, assim, sinceramente, né, falando uma opinião pessoal, que é muito mais fácil, o governo tem muito mais espaço para fazer vamos reduzir o salário inicial daquelas carreiras, né, do que, por exemplo, fazer até a relocação que a gente comentou no bloco anterior. Porque, assim, como que nós vamos realizar isso? O problema é de realização, sabe? Porque é muita gente, não são 3, 4, é muita gente envolvida para você fazer os acertos. Né? Então, eu acho um ponto a se pensar. A questão dos vencimentos não pode ser alterada, né? Há uma garantia da irredutibilidade de vencimentos. Mas também é certo que não há o que a gente chama de direito adquirido a regime jurídico. Então, outras previsões legais favoráveis aos servidores públicos podem ser alteradas. Como foi da aposentadoria, que a gente comentava aqui. Sim. Quer dizer, precisou mexer. Porque se continua com aquele mesmo sistema, você imagina, esse número enorme de funcionários públicos se aposentando com salário integral. Além de ser uma injustiça, não tem caixa que aguenta isso daí. Porque o trabalhador normal, de repente, se aposenta com 1, 2 salários, e o funcionário público vai se aposentar com 10 salários, com 15 salários. Quer dizer, precisou mexer? Tem que mexer.
Um outro exemplo é a questão da licença-prêmio, né? Recentemente foi extinta aqui no estado do Paraná, foi extinta também no Rio Grande do Sul. A licença-prêmio é aquela licença pela qual o servidor trabalhava 5 anos e adquiriu o direito de ficar 3 meses sem trabalhar. Só que o Estado muitas vezes não dava essa licença, então a pessoa acumulava isso e quando ela se aposentava, ela ganhava isso na forma de indenização, o que acabava onerando o Estado. Então nem o servidor gozava a licença e o Estado, ao mesmo tempo, tinha uma dívida que ficou muito grande. Aqui no Paraná chegou a casa de bilhões. Então, recentemente foi extinta essa licença, sem prejudicar os direitos adquiridos, né? Mas daqui para frente, mesmo para os atuais servidores, não vai mais haver essa licença. O que me parece uma maneira, inclusive, sensata de reduzir um pouco esse gasto com o funcionalismo, né? E, ao mesmo tempo, aproximar um pouco esse regime dos servidores da iniciativa privada, onde não há esse tipo de licença. Então, esse é um exercício que sempre deve ser feito, né? De examinar, mas a iniciativa privada tem esse tipo? Lógico que nós não vamos igualar os dois regimes, porque as funções são diferentes, mas, na medida em que seja possível aproximar, a própria população compreende melhor, né? Que se algo não existe na iniciativa privada, ela tem dificuldade de aceitar que exista no poder público, né? É preciso ter essa sensibilidade. Teve um caso curioso, não sei, saiu na semana passada ou retrasada na internet, uma aposentadoria no Brasil que foi paga por 107 anos. No caso de Montepio, de um funcionário público do Rio de Janeiro. Ele faleceu e durante 107 anos os descendentes dele receberam aposentadoria. Que absurdo. Quer dizer, é uma coisa que... É que o que não revolta, dá nem para se comentar, né? 107 anos. eu acho que revolta o setor privado são os benefícios. Por que um funcionário público tem licença-prêmio a cada 5 anos? Sendo que pessoas da iniciativa privada têm trabalhos muito mais pesados, se dedicam tanto quanto e não têm esse benefício. Até porque esses benefícios, eles foram criados por quê? Por quem? Para quê, né? Porque... se é justo, tem que ser justo para todos. Não é só para o público, tem que ser para o privado. Então, assim, eu acho que o Brasil ainda tem muitos resquícios de criações de leis em benefícios próprios. Isso a gente não pode negar. Você vê forma de remuneração aí. Até vou falar, mas tenho muitos amigos juízes. Tudo bem, tem férias 2 vezes por ano? Quem tem férias 2 vezes por ano? Ajuda a moradia, ajuda isso, ajuda aquilo. Tem muita coisa que se criou numa época que o Brasil vinha com resquícios de benefício próprio, que é o que a gente quer acabar hoje. Nós queremos acabar com a corrupção, nós queremos acabar com os benefícios que são legais, mas não são éticos. A gente tem que se espelhar em países de primeiro mundo. A gente tem que se espelhar funcionários, como que funciona o funcionalismo público fora, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, como que funciona em outros países, qual que é a forma de remuneração. Hoje, as pessoas que estão em cargo público, elas se consideram muito mais do que outros, têm muito mais direito do que outros, porque se em outros países os funcionários públicos eles têm a ideia de que eles servem o povo. Aqui não. Nós servimos a eles, porque a gente paga um absurdo. Sai do nosso bolso, da nossa contribuição. Então, por que em outros países desenvolvidos o funcionário público ele reconhece, ele tem essa cultura de que ele está ali para servir, de que a função dele é para servir e de que a remuneração dele tem que ser justa e condizente e não pode ser melhor do que a dos outros? Ainda tem-se uma cultura no Brasil, de países da América Latina, quase todos são assim. Então, é um processo de mudança que é muito grande. A gente começou com as CPIs, a gente começou com o combate à corrupção, mas ainda está incrustado no funcionalismo público a ideia de que o servidor público ele tem que ter benefícios, ele tem que ter mais benefícios. Em muitos casos, trabalham muito menos que no setor privado, ganham muito mais, têm muito mais benefícios. Então, isso é uma coisa que a população se revolta. Alguns casos, professores que não são bem remunerados. Por quê? O país precisa de educação, é uma classe que precisa ser remunerada. Os policiais cuidam da nossa segurança, por que são tão mal remunerados, enquanto o legislativo e o judiciário é tão bem remunerado, que cuida do depois, do pós-crime? Né? É uma coisa que a gente
se você começar a pensar nisso, vai gerar muita discussão. Então, a gente tem que realmente discutir, a gente tem que chegar num bom senso. Claro, a gente tem garantias legais, que não pode diminuir salário, que não pode mandar embora, e a estabilidade, só que são assuntos que têm que ser mudados. O Brasil tem que passar por uma mudança. E não é só na política, é na forma de remuneração, de aposentadoria. O país vive hoje como ele vivia na época dos reis, né? A gente está criando, tem um ranço de coisas que são pesadas para a economia. Isso tem que mudar, não tem economia no mundo que perpetue desse jeito, que cresça. As grandes economias mundiais, elas passaram por processos. E o Brasil tem que passar por esses processos. E a questão é muito cultural também. E começa pela educação, pela boa remuneração de quem precisa mudar a educação no Brasil. Mas para tudo isso precisa ter um interesse. Sim. E quem é o interesse? Quem muda no Brasil as coisas? São os políticos que fazem as leis. Então, assim, o que eu vejo, assim, tem muita discussão, tem muita coisa que tem que mudar, tudo depende de lei. Hoje a gente sabe que para você mudar a estabilidade, mudar a remuneração do funcionalismo, os benefícios, é tudo muito difícil. Porque as pessoas que têm que mudar isso não têm o interesse, porque se beneficiam disso. Essas e outras questões que influenciaram a fala do ministro Paulo Guedes, né? Sim. Quando ele disse que, na opinião pública, né, o funcionalismo público acaba sendo detestado. Então, essa foi... o termo parasita foi pesado, né? Claro, mas foi, em outras palavras, ele também disse isso, né? Que o funcionalismo público era odiado e detestado pela opinião pública. Um pouquinho do Estado cartorário português, né, que nós herdamos. É que o sonho do português era prestar um concurso público, né, e passar, ser aprovado. Acho que nós herdamos um pouco isso, né? Até a história do carimbo, né? Tudo, se você pegar um papel, colocar um carimbo, pode não valer nada, mas a hora que carimbou, o carimbo pode não dizer nada. Já todo mundo olha com receio, né? Então é um pouquinho dessa herança que nós tivemos, né, do Estado cartorário português que veio aqui para o Brasil. Mas eu conheço casos de pessoas que largaram o funcionalismo público com grandes cargos para empreender e hoje são bem-sucedidos. Um colega meu de formatura largou, juiz federal, largou e foi para a iniciativa privada. Mas são raros, né? Muito raros. Ainda são raros, porque ainda tem muito benefício para vocês e a estabilidade, né? Mas mesmo com isso, ainda já tem muitas pessoas migrando para o funcionalismo, para a instituição privada. Eu tenho amigos que auditor fiscal da Receita, procurador de Estado, e largaram porque tem-se a ideia de que na iniciativa privada você ganha menos. E, na verdade, não, você tem um mar de opções. Porque se você é uma pessoa dedicada, que estuda e que busca inovações e empreender, você tem muito mais opções e oportunidades. Você consegue, minha família de concursados, eu não quis fazer concurso público. Porque talvez se eu tivesse passado no concurso que eu quisesse, eu ganhasse menos do que eu ganho hoje. Então, assim, a ideia da aposentadoria, que é uma coisa que já mudou, que talvez agora comece a mudar a cabeça de quem busca concurso público. Hoje tem previdência privada. Se você faz um planejamento de previdência privada, você se aposenta muito bem na iniciativa privada. Você não tem que necessariamente ser concursado para ter uma aposentadoria. É uma questão de planejamento, uma questão de educação financeira, que no Brasil é muito fraca. Começar a mudar a cultura na base, né? Eu estou escrevendo um livro até com o professor José Guiberto, também professor do Estado, né, de Direito, ele é formado em História também. O nome é Desconstruindo o Jeitinho Brasileiro. E ele fala exatamente isso que a gente está comentando aqui. O problema é a cultura, é cultural o negócio, sabe? Então, o pessoal acha que aquilo é muito normal e vai fazendo. E assim, hoje por exemplo, às vezes fala, é corrupto. Mas daí coloca a pessoa naquela situação, né? Fala, não, agora, peraí, agora mudou a situação. É minha vez. O corrupto é o deputado que pega o dinheiro, mas você, quando dá dinheiro pro guarda para não ser multado, o que você... Exato. Então, tipo, às vezes parece que tudo gira nisso, dói, né? sabe? Você comentou da parte de educação financeira. Hoje, pegando números aí, você tem em torno de 5% da população que, de fato, faz investimentos e tal. A parte de controle financeiro, o básico, planilha ali, nem que seja no papel, 50% da população faz controle financeiro, sabe? E, tipo, algum controle financeiro. Então, é essa outra metade. E mesmo que faça 50%, 5% só que investe.
sabe? Então, como que você vai pensar, você olhando já por essa outra ótica, né? Como que você vai pensar no futuro, sabe? Se a pessoa não quer saber de política, ela não conversa sobre política. Mas conversar sobre política, igual a gente está falando aqui. Não um negócio 880. É você tentar, conversar mesmo. É questão de flexibilização e não persuasão. Ouvir o outro, né? Então, hoje, nós temos uma situação cultural no Brasil muito difícil, sabe? Então, como que a gente vai avançar nessas pautas sem resolver o básico, que é cultural? Então, assim, dá para avançar? Dá, com certeza. Mas, assim, eu acho que a gente precisa trabalhar bastante essa parte, a base, lá, o solo, né? Que é a educação, para daí dar capacidade para todo mundo aprender a votar, porque hoje sabe votar, é ir lá só apertar o número e apertar lá votar, sabe? Então é complicado hoje. Então eu acho que está muito enraizado na base da educação. Você mencionou a questão da cultura cartorial, né? Tem algumas iniciativas interessantes que apontam, pensou na direção correta. Em setembro do ano passado foi editada a Lei de Liberdade Econômica, né? Uma lei que está engatinhando ainda, mas ela traz uma diretriz muito interessante. Ela inverte a lógica da iniciativa privada. Hoje, quando a gente quer empreender, a gente pensa, puxa, será que o Estado vai deixar? Né? A gente sempre precisa de uma autorização no alvará. A lei inverte essa lógica. Ela diz, em regra, as atividades econômicas são permitidas. E o Estado só vai interferir naquelas que gerem risco. Né? Hoje é o contrário. Hoje, qualquer coisa é preciso de um carimbo. Né? E essa lei inverte essa lógica. Eu acho que isso é importante também para estimular, porque muita gente não vai para a iniciativa privada com receio dos riscos que isso pode trazer, ações trabalhistas, problemas regulatórios. Então, essa direção de estimular as pessoas a empreenderem também é um caminho aí para a gente avançar. Nos Estados Unidos você abre uma empresa em 3 dias, no Brasil você leva 6 meses, 3 meses. Fecha pela internet. Sim. Para nós empreendedores hoje, o Brasil é muito difícil. Você tem um processo muito burocrático, a carga tributária que é muito grande, a gente paga para um funcionário quase o dobro em impostos. Então, assim, claro que você tem e é mal visto também, né? Porque você é visto pelos funcionários como se você fosse uma pessoa que está explorando. Você gera emprego, você paga os impostos, você paga aluguel, você paga salário de todo mundo e você é visto ainda como uma pessoa que está explorando o funcionário. A cobrança, né? A cobrança. Eles veem nesse sentido. Eu acho que tem muito do modelo privado que deveria ser implantado no público, que é o processo. Eu acho que tem empresas que têm processos de sucesso que deveriam ser implantados nas instituições públicas. A organização privada ela é muito evoluída perto da pública, dividir os setores, a função de cada um, desenhar os planos de carreira, mas isso depende de vontade pública e na instituição privada a gente tenta implantar isso, fazer as empresas crescerem, sair de uma pequena empresa para uma média, para uma grande, fazer plano de carreiras, participação dos lucros. A minha empresa é pequena. Eu já estou desenhando plano de carreiras, de participação em lucro, de resultado. Por quê? Não existe quem trabalhe sem motivação. E acho que esse é o principal erro do funcionalismo das empresas públicas. As pessoas entram lá, recém-formadas, com uma expectativa, estudaram para entrar lá, mas não têm experiência nenhuma. Sentam numa cadeira, mal sabem o que vão fazer. Daqui 5 anos, essa pessoa está totalmente desmotivada, trabalhando para ganhar o salário no final do mês, para se aposentar, pela estabilidade. Então, são capacidades que são mal exploradas. As pessoas são mal exploradas na iniciativa pública. Na privada, não, isso é pré-requisito. Você não é um bom funcionário se você não tiver desenvolvimento, não cumprir meta, horário e não se desenvolver profissionalmente. Então, acho que tem que também implantar isso dentro da instituição pública. Nosso bate-papo tá bom, mas infelizmente estamos chegando ao fim de mais uma edição do Opinião em Debate. Quero já agradecer a presença de todos nessa noite. Uma boa noite, obrigado. Até um próximo encontro aí. Poderíamos conversar mais, né, doutor Denis? Mas entendo, esse tema vai longe. Tá certo, então, obrigada mais uma vez, boa noite para vocês. E lembrando você de casa que você pode participar com a gente através das nossas redes sociais. Estamos no Facebook, /InterTV, também no Instagram, @Rede Mundial Oficial. Participe com a gente, mande a sua sugestão de tema que tentaremos trazer, então, para colocar em opinião em debate aqui. Né, doutor Denis, boa noite, então. Boa noite, um prazer novamente recebê-los aqui e todo telespectador e até semana que vem.
bota fora de fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico. O motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Orthos Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Botafora de fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. Você que sonha com um aparelho auditivo pequeno, discreto e sempre achou caro, agora é possível com a Telesom. Aparelhos auditivos a partir de R$ 1.900, cobrimos qualquer oferta anunciada. O importante é saber que a Telesom tem laboratórios próprios e tem mais, comprando um óculos na Telesom, você ganha 1 ano de pilhas grátis. Venha para a Telesom. Curitiba, 41 3322 9797. Na escola, a gente aprende a ler, escrever, a se preparar para o futuro e também a respeitar e cuidar da escola. Afinal, ela é de todos nós. Pensando nisso, o MEC criou um aplicativo para você saber como andam as escolas públicas. É o app Clique Escola. Dá para consultar quanto cada escola recebeu, qual o seu IDEB, outros dados educacionais e cursos de formação. Saiba como baixar o app Clique Escola em mec.gov.br. Olá, um ótimo dia para você que me assiste aí do outro lado da telinha, através também do smartphone ou tablet. Eu desejo que o seu dia, a partir de hoje, seja iluminado, como neste dia ensolarado que transmite o poder divino em nossos corações. O sol é que nos aquece. Ele é de extrema importância para a sobrevivência dos seres vivos com suas maiores diversidades. Mas o verdadeiro calor que aquece a alma, que revigora o espírito, que transforma a tristeza em alegria, é o verdadeiro calor que vem do amor de Deus. E como diz o louvor, já posso ver a mão de Deus tocando aí na sua vida. Eu já posso ver a mão de Deus descendo aqui nesse lugar. Eu já posso ver o homem que foi enterrado, Deus fazendo florescer. Aleluia. Eu já posso ver o paralítico andando, Deus te restaurando. Eu já posso ver. Aleluia. É na concentração que muita gente tem testemunhado a cura, a transformação nas famílias, a restauração no casamento, a libertação dos vícios. Então agora eu quero que você acompanhe comigo algumas histórias que impactaram no último domingo. O que aconteceu, dona Luísa? Dia 23 de dezembro nasceu a minha bisneta e ela abaixou a saturação dela. Daí o médico, nós levamos ela para o Pequeno Príncipe e lá o médico só chegou e disse assim, dá um beijinho nela, porque vocês não vão ver mais ela. Desculpa. O médico falou que ela ia morrer? Sim, ela morreu nos braços dele. Assim. Jesus Cristo. Daí eu disse... Peraí, ela desfaleceu? Sim, ficou no braço em 30. Do médico? Ficou em 30. A respiração dela nos braços do médico. Daí ele chamou a família, só falou assim, não, dá um beijinho nela, porque ela despedida, né? Ela não vai voltar mais. Aí eu disse pro meu neto, vamos orar, porque o Deus que está naquela obra lá da Igreja Mundial, o Deus que está na vida daqueles pastores, que o Deus que está na vida daquele pastor, que é o Senhor, eu falei assim, o Deus que está no bispo vai entrar no hospital e não vai deixar ela morrer. Porque o meu neto estava muito desesperado, ele tem 17 anos,
E a primeira filha dele, aí a nosso desespero era muito grande. Aí o médico disse, não adianta vocês orar, não adianta vocês pedir. O médico abusou com a nossa cara, sabe? Ele ficou... Porque o médico gozou, foi com a cara de vocês? Sim, ele falou assim, não adianta, a saturação dela está em 30. Pode rir. A saturação dela está em 30, ela não vai voltar mais. Daqui a pouco ele voltou lá correndo, falou assim, foi para 70, foi para 70. E daí foi... Peraí, o médico ainda gozou com a cara de vocês como se vocês estivessem malucos. Isso. Como se vocês estivessem doidos. Sim. E como se vocês estivessem depositando a fé de vocês num pedaço de pau, de pedra, de gesso. Eu disse, o Deus que está na igreja mundial. Aí ele levou a netinha. Sim, a bisneta. A bisneta. Sim. E daqui a pouco ele volta dizendo, alguma coisa aconteceu. Sim. De 30 foi para 70 a saturação dela. Sim. E ela morreu? Está viva. Para honra e glória do meu Deus, ela está viva. É para glorificar forte o nome de Jesus. Deus tem abençoado você, é? Sim, bastante. Mais que eu mereço ainda. É mesmo, rapaz? Então agora... Mas não era você que tinha lupus? Ou alguma enfermidade, alguma coisa assim, que você vinha com a máscara no rosto? Eu cheguei aqui derrotado, né? Eu tinha problema no rim, né? Era problema renal. Renal. Eu cheguei aqui sem chegar praticamente nada. Viciado em cocaína também, cheguei aqui, né? Meu pai do céu. Hein? Exatamente, viciado. Cheguei... Peraí, não era só doença, não? Não, também Tinha vício também? Fui viciado em cocaína. E esse meu como Viciado no quê? Cocaína, bispo. Ele era viciado em cocaína. Que é isso, rapaz? Sim. Deixa eu falar com ele. É verdade isso aí? Isso. Na verdade eu conto outro testemunho. Agora, mas quando eu cheguei eu era, né? Há quanto tempo você estava no vício? Há uns 2 anos e meio, 3 anos mais ou menos. Jesus Cristo. E não conseguia largar de jeito nenhum, né? Não conseguia, eu tentava, mas... E nessa obra, Deus curou você, nessa obra Deus libertou você. Libertou. Abençoou o teu filho. Abençoou meu filho. E agora tem uma vitória nova aí que eu tô vendo aqui no telefone. O que é aquilo ali? Então, quando eu cheguei aqui, na verdade, eu tinha um carro até bom, né? Daí, eu praticamente tive que vender, né? E uma época, eu sempre gostei de moto, né? E só que daí, quando eu peguei o carro, eu tive que desfazer da moto para pegar o carro, né? Peraí. Quem está em casa vai pensar que você chegou aqui com o seu carro bom e perdeu o carro aqui na igreja. Não, na verdade, não foi isso. Eu troquei, na verdade, eu tinha moto, né? Aí você trocou pelo carro. Isso, daí eu queria um carro, né? Porque eu da família também, né? Só que agora Deus é fiel, né? Agora eu tenho o carro e Deus me abençoou que eu peguei uma moto nova, uma CB Twister zerada. Peraí, então. Quer dizer, o seu sonho era ter sempre os dois. Isso. Aí você se enrolava e não conseguia ter os dois. Não. Ou era um ou era o outro. Isso. E agora você tem o seu carro. Tem o meu carro. E agora tá com a moto também? Peguei a moto, uma CB Twister zeradinha ali na Cabral Motor. Que isso, rapaz? Zerinha a moto? Zerinha. Diga glória a Deus, rapaz. Glória a Deus. Vem me dar um abraço, a igreja glorifica o nome de Jesus, Brasil. Eita Deus! Bom, como você viu ali, são relatos que realmente emocionam, porque só Deus sabe o quanto essas pessoas passaram por estes obstáculos, por essas dificuldades e desespero. Mas se nós fomos escolhidos por Deus para estarmos aqui neste mundo, nada é por acaso, porque tudo aquilo que precisa acontecer na nossa vida pode ter certeza que vai acontecer de fato. Por isso, nós precisamos sempre exercer a nossa fé e nunca deixarmos de praticar aquilo que nós realmente acreditamos, porque é só assim que sabemos enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. E sobre saber confiar e também esperar a hora certa, é que o Bispo Rodrigo Pires leu Gênesis capítulo 18, para que a gente entenda que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Sendo assim, a gente precisa deixar que Deus haja na nossa vida. E você pode ter certeza que o milagre que você tanto vem pedindo aí na sua vida, ele vai acontecer. Mas tenha calma, fique tranquilo que a hora certa vai chegar. Gênesis 18. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Apareceu o Senhor a Abraão
nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. E como Deus já tinha dito a Abraão que ele seria pai do seu próprio filho, de um filho que seria gerado dele, da mulher dele, e aquilo ainda não havia acontecido,